que a alimentação tem um papel fundamental na nossa saúde, inclusive na saúde do cérebro. Alguns alimentos podem ajudar a prevenir doenças neurológicas e contribuir para uma melhor qualidade de vida ao longo dos anos. Mas afinal, o que vale a pena colocar no prato do dia a dia, né? A gente vê tantas coisas, são tantos alimentos. Então, para falar sobre isso, recebemos aqui no nosso estúdio ao vivo a nutricionista Elenita Moreno. Elenita, seja muito bem-vinda, é bom recebê-la mais uma vez aqui no Ver Mais. A gente sabe que a gente é o que a gente come, né? E a gente falou ainda há pouco sobre Parkinson, né? A importância da qualidade de vida. Tem como relacionar esses alimentos que ajudam a prevenir doenças neurológicas? Muito boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui presente. Fico muito feliz. Sim, né? Existem os alimentos que aumentam a incidência da doença, quanto previnem, né? E um dos maiores vilões, aquilo que todo mundo gosta, inclusive eu, o açúcar, né? O açúcar é um grande vilão. Sim, por quê? O que acontece? Como a médica falou antes, existe como se fosse uma queima dos neurônios com o açúcar. Ele forma uma reação química chamada reação de Maillard. Uhum. É como se queimasse, né? Sabe aquela coisa quando você faz o açúcar de pudim? Uhum. Aquela reação. Para fazer caramelizar. Isso, essa reação de Maillard acontece nas nossas células. Nossa, que bom, acho que a gente devia sempre pensar nisso aí, talvez que vai queimar. Isso, porque justamente essa reação de Maillard acontece com o açúcar e a nossa enzima lá no neurônio, como se fosse uma queima. Então rompe esses neurônios, causando tudo aquilo que a médica falou antes, né? Então, o primeiro passo é reduzir o açúcar, né? Tá. Esse é o primeiro passo. Assim, infelizmente, a gente usa muito açúcar em tudo, né? Tipo, a minha avó antigamente usava açúcar de fruta, açúcar na salada de fruta, né? Ou seja, tu não bota açúcar na banana, não bota maçã, por que na salada de fruta tem que ter, Sim, né? Verdade. Então, a gente usa muito os refrigerantes, as bebidas açucaradas hoje, né? Se dá muito no lanche das crianças. Então, como a médica falou, não começa com o tremor, já começa lá no estilo de vida, né? Então, o açúcar, além de fazer essa reação de Maillard que eu falei, deixa a pessoa mais ansiosa, mais agitada. A pessoa diz, eu como porque sou ansiosa. Não, o excesso de carboidrato, o excesso de açúcar deixa a pessoa ansiosa. Isso aí, tá? Tá, e o que faz bem, então? A gente tem uma listinha que você passou, inclusive com imagens ali, ó. A Elenita vai falando pra gente, então, assim, no geral, né? Como mostra ali, né? Os peixes, né? Tanto salmão, sardinha, atum, né? Então, esses alimentos têm uma gordura boa, então, vai nos auxiliar na saciedade. Então, quando a pessoa diz que tirou totalmente a gordura da alimentação, eu não concordo, porque quando você tira totalmente a gordura, você aumenta o consumo do carboidrato, porque você tem que saciar. A gordura, ela te dá saciedade. Só tem que ser uma gordura de qualidade boa e numa quantidade suficiente também. E vale a suplementação de ômega 3? Vale. Não é a mesma coisa? Né? Eu sempre digo que comer é melhor, né? Mais barato, mais fácil. Mas a suplementação, sim, conta. Mas, porém, precisa ser uma suplementação de ômega 3 de boa qualidade, né? Porque não pode ter metais pesados, né? Tá. Em frente aqui, ó. Os grãos, né? Os grãos maravilhosos, né? Então, tanto na questão das fibras quanto dos nutrientes. É muito importante ter esses grãos também. Tá? E são muitos, né? Muitos. A gente está acostumada muito... Passou ali. A gente tem como voltar? Não. Acho que não. Não, mas esses... Aí, ó. A gente tem muito costume do arroz e o feijão, né? Mas tem então, muito além, né? Inclusive, tipo assim, as castanhas, amêndoas, elas são ricas em proteínas também, né? Então, além das gorduras, nós temos as proteínas, que esse é um outro problema. Nós comemos muito carboidrato e poucas proteínas. Aí a gente, é só frango e ovos. Não, nos grãos nós temos muitas proteínas. Tanto é que na amêndoa ela tem mais proteína do que no frango. Olha só. Vamos em frente aqui, ó. Aí tem mais peixe, as sardinhas, né? Que é uma coisa assim, que é barata, que né? Esse é um outro detalhe. As pessoas dizem assim, é melhor consumir na água ou no óleo? Sempre no óleo. Por quê? Porque a água, ela vai ter uma quantidade maior de sal e pode ter contaminação da embalagem, da lata. E no óleo não vai ter essa contaminação. Não tem no óleo? Não, olha no só óleo, que não. Interessante. E a gente acha sempre que é o contrário, né? Porque sempre as pessoas pensam na caloria, né? Sim. Não, de caloria a gente gasta. Vamos lá na academia, vamos dar uma corridinha que a gente gasta, né? Então, no óleo é mais saudável. Perfeito. Atum, né? É a mesma coisa lá dos peixes que você falou, né? Isso. As frutas vermelhas também acho que vai aparecer. As proteínas, então, como eu falei antes, né? Então, tem o frango, tem o ovos, tem o salmão, mas tem nos grãos também, né? Isso é bem importante.
Vamos né? em frente, já vai passar o outro. O leite tem algo importante, porque nós temos as pessoas que são intolerantes, né? Então, também tem que tomar cuidado, né? A pessoa que tem intolerância, vamos dizer, a lactose é um açúcar. Então, se a pessoa é intolerante à lactose, ela não digere bem esse açúcar. Esse açúcar vai ficar em excesso também na corrente sanguínea. Então, por isso é importante sempre procurar um bom profissional para acompanhar e ver todas Quem pode o leite está tudo bem. Quem pode o leite está tudo bem, de Aqui, qualidade, ó. né? As frutas vermelhas, né? O iogurte, como aparece ali, mas principalmente eu gosto de focar nas frutas vermelhas. Eu não preciso comer aquelas desidratadas que são caras. A gente tem pitanga, que eu costumo dizer que é de graça, né? Cai, apodrece no chão. Verdade. As amoras, né? Quando não é época agora, a gente consegue comprar congelado e não é um valor assim. E tá tudo certo, se tá congelada? Tudo certo, não tem prejuízo nenhum. Inclusive, Tá. eles vendem aqueles pacotinhos assim com 100 gramas já, né? Que a gente faz o suco, faz as vitaminas. Isso tá tudo bem, certo. tudo certo. Que bom saber, porque nem sempre a gente tem Isso. fresquinho aí. O Azeite? azeite de oliva, né, de boa qualidade. Principalmente, eu gosto de dar uma dica também, que o azeite de oliva, se a gente conseguir... Eu comprei no final de semana, tem prensado frio. Tá? Quando a gente compra o azeite de oliva prensado frio, ele não passa por aquecimento, então ele é muito mais saudável. Concentra melhor. Então dá uma olhadinha lá na hora de comprar, né? Isso aí. Tem mais, meninas? As E frutas as frutas vermelhas, né? Como ela Isso é já maravilhoso. citou. Os antioxidantes, né? Porque a gente precisa... Então, como o açúcar ele é um alimento inflamatório, então a gente usa esses alimentos como anti-inflamatório. Então, primeiro, não usar o açúcar ou carboidrato simples em excesso e sempre estar, então, numa alimentação equilibrada para poder combater isso que eu como os radicais livres, né? Quando você fala em carboidratos simples em isso. excesso, o que é? São os brancos, né? Farinha branca, aí a pessoa não usa o glúten, mas aí usa farinha de arroz, polvilho doce, polvilho azedo, amido, tudo isso é farinha branca também, não podemos aveia esquecer melhor. isso. A aveia é melhor. Né? A aveia Tinha os sempre é verdes aqui, olha que linda essa foto. Sim, esses aí também são muito importantes. Então, aquela velha história, né? E não é só para as doenças neurológicas, né? Para todas as doenças, verdes escuros, vermelhos alaranjados, as fibras, as gorduras boas, né? Então, aquela coisa que a gente fala, né? O básico que funciona. Sim. Seria tão fácil se a gente fizesse isso, né? Mas esses para a saúde do cérebro são bem importantes. São Tem mais muito algum importantes. outro vilão, Helenita? Sim. Os ultraprocessados, Tá. né? Nós estamos usando muito porque as pessoas estão deixando de cozinhar em casa e comprando tudo pronto, né? Então, os pacotinhos de bolachinha, salgadinhos, né? Essas coisinhas prontinhas, assim, que é só abrir o pacotinho e comer. É muito prático. E é muito às vezes é conservante, barato. né? É cada vez mais barato, na verdade, né? Isso. Então, esses produtos químicos que tem no ultraprocessado, isso contribui para matar os nossos neurônios, infelizmente. Né? Uma última dica da Nutri pra gente, então. É isso, comida de verdade. Sabe aquela história, comida da nossa avó? Comida de verdade. Se não consegue fazer em casa, compre de alguém que faça de uma forma caseira. Essa é a dica que eu dou sempre, né? É isso, né? Que daí a gente consegue fazer o que a gente precisa, que é comprar, e acaba abastecendo essa rede, né? Sim, e hoje nós temos muitas opções em Chapecó mesmo. A gente tem muitas empresas que trabalham, né, de uma forma, assim, fermentação natural, sem produtos químicos, sem temperos industrializados. Então, a gente tem essas opções. Então, eu sempre digo assim, se você não consegue em casa, compre de alguém, busque saber quem faça de uma forma mais... De forma séria, né? Isso aí. Helenita, muito obrigada. É sempre muito bom conversar contigo. Obrigada pelo teu conhecimento, pela tua disponibilidade. Volte sempre. Boa semana.